através da poesia, a gente chega ao coração das pessoas mais facilmente. É verdade. Então, continue a festa. Clério, que você faça mais pelo menos 30 anos, viu? Vamos nós dois. Minha mãe tem 101. Mamãe tem 101, eu sou a primeira. Pode ser que a gente chega lá no 100. Fazendo trovas. Muito bem. O Marcos Bubac está me convidando agora. Para receber uma homenagem. Na feira literária de Cariacica, vai ser quando? Começa quando? Vai ser 22, 23, 24. 22, 23, 24. A homenagem você vai prestar dia 22? Dia 22. Dia 22, na abertura, né? Muito bem. Horário, então é o seguinte. O horário, qual vai ser? Começa às 14, mas a solenidade vai ser às 19. 19 horas, 19 horas. Vou receber uma homenagem. Ele me perguntou quantos anos eu tenho de literatura. Aí eu falei assim, pelos meus cálculos são 60, mas é mais. É mais. É desde o tempo do Araribóia. Desde a época do Araribóia. Escreveu as cartas do José de Astieira. Certo, Muito bem. Então é o seguinte, ó, só para você ter uma ideia. Eu estava estudando ensino médio, não é isso? Ensino médio atualmente. O segundo grau é chamado de ensino médio atualmente? Na época era científico. No nosso tempo era ginásio. Ginásio, não, pois científico. Então, segundo eu estava fazendo ensino médio, deixa eu ver, eu estava com mais ou menos, acho que, vamos dizer, 16 anos. Então, 1966. Sou de 50, 16 anos. Aí um professor chamado Rômulo, professor de literatura e de português, né, que hoje eu não sei se a denominação é essa ou é comunicação, o professor começou a passar a redação. Aí eu comecei a fazer a redação e ele falou assim, você tem o dom da escrita. Eu vou pegar essas redações suas aqui e vou publicar no jornal. Certo? Aí começou a publicar no jornal A Gazetinha. Porque ele tinha um conhecimento com a Gleci Coutinho, que era editora do jornal A Gazetinha, da Gazeta, que era uma publicação infantil que saía todo final de semana. Eu não me lembro se era sábado ou domingo. Saía a Gazetinha com a Gleci Coutinho. Ele tinha conhecimento com a Gleci Coutinho e com isso ele levou as minhas redações e começaram a sair publicando. Aí a Gleci começou a incentivar, falou assim, não, faz mais aí, faz mais contos infantis. Eu comecei com contos infantis. Hoje a gente pode até rir, né? Por exemplo, na época, Batman e Robin, muita evidência, né? Aí eu fiz uma crônica, né? Se Batman e Robin chegassem em Vitória. Aí coloquei que ia ser recebido por Maria Calixte. Maria Calixte ia dizer para eles, viver é ver Vitória, que era o slogan da época, né? Que Maria, quando foi secretário de turismo da prefeitura de Vitória, instituiu esse slogan, viver é ver Vitória, né? Então aí eu comecei daí. Entendi daí, a partir daí, um dia o professor Zé Augusto Carvalho, da UFS, publicou uma notinha na Gazeta dizendo, estamos querendo criar a União Brasileira de Trovadores. União Brasileira de Trovadores. Aí nós respondemos, o pessoal, o grupinho meu de Vila Velha, eu, Zé Dano, Emanuel Barcelos e Delmir da Rosa, a gente respondeu dizendo, temos interesse. Aí no dia, eles anunciaram, nós vamos fundar dia tal. Aí eu cheguei com o Zé Dano, eu e ele, arrumamos um paletó emprestado, sabe, Vasco? Zé Dano arrumou um paletó emprestado, eu arrumei o outro, nós fomos lá para a reunião no centro de Vitória, no edifício Navemar. Zé Augusto morava lá em cima. Aí ele marcou a reunião no apartamento dele, nós fomos para lá. Chegamos lá, aí o pessoal viu o Zé Dano e falou assim, Zé Dano, você já está nomeado primeiro presidente da UBT de Vitória, porque ele tinha mandado uma série de trovas, ele era um cara intelectual, já falecido, né, Zé Dano, e ele produziu muita coisa, e a gente produzia pouco. Aí ele foi nomeado primeiro presidente da UBT de Vitória. A partir daí,
A gente foi, o segundo presidente foi Geraldo Nascimento e o terceiro presidente fui eu, da UBT de Vitória. Mas isso em 1969, 70, 69, 70. Por aí. Foi quando eu entrei, em 70, 71, eu entrei, aí instituí um concurso de trova com o tema Pelé, que aí deu essa repercussão nacional, foi matéria de revista Placar, na essa revista de esporte em evidência. É isso, então essa história, entendeu? Você achou interessante, você conta lá. Tá bom, pessoal? É isso. Alguém mais quer se manifestar? Quer falar alguma coisa aqui? Solta a Magnólia, Advani, vem, Advani, por favor. Quem quiser pode ir passando o microfone, então, tá bom? Obrigada. Então, o microfone aberto, né? A gente não pode perder a oportunidade. Gente, eu adoro o microfone. Eu amo o microfone. E como eu também amo os meus poemas, faço questão de compartilhar com vocês. Um que eu gosto muito porque ele marca um pouco o meu processo de escrita, que geralmente se dá muito produtivamente nas minhas noites de insônia. Infelizmente, né? A gente vem de um lado perto de outro. No silêncio da noite. Abafo meus medos secretos, vem à tona tenebrosos segredos, enrubeço, entristeço, desapareço. Sou tomada pela insônia, me viro do avesso, insatisfeito, pereço, enlouqueço. Me vem à tona a inspiração, faço versos, poesias, canções. Empolgação, satisfação, coração. Durmo o sono dos justos, mergulhado em sono profundo. Amoleço, agradeço, amanheço. Obrigada. E aí, mais uma vez, desejar aqui, né, parabéns, muita saúde, vida longa ao nosso presidente. Que bom ouvir aqui, né, um pouco da história dessa academia, que eu já aprendi a gostar tanto. E estou à disposição da academia. Sempre que precisarem, contem comigo. Fala sobre a história, Obrigada. as histórias da academia. Já tem história, né? Várias. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Antônio Barbosa. Mais uma vez, parabéns para o nosso presidente. E quero dizer uma coisa para vocês. Eu sempre sonhei em ser escritor. Isso foi durante a minha vida inteira, né? Desde moleque. Eu não sabia nem ler, mas já pensava em escrever. Olha que ideia de maluca. Mas é a realidade. Então, ao longo dos meus anos, eu fui escrevendo, né? Fala o que seu pai falava com você. Exatamente. Naquela época, eu nasci no interior da Paraíba, né? Na cidade de João Pessoa, porém no interior, bem no interior mesmo. O nome desse lugar chamava-se 12 Riachos. E a minha caneta na época era uma enxada com cabinho bem pequeno que o papai me dava. E mandava eu capinar. E eu falava assim, gente, eu quero escrever. Aí meu pai falava assim, deixa de ser besta, menino. Dava tapa na minha cabeça. Assim, é por isso que a cabeça ficou tão chata. De tanto tapa que meu pai mandou. Né? E falava que a gente não precisava de aprender a ler e escrever, não. A gente tinha que aprender a trabalhar. Depois, não sei da cabeça dele o que seria, né, gente? Que idade que seria que a gente iria aprender a ler. Porque eu não sabia nem onde tinha escola. Aliás, eu não sabia nem o que era escola. Passado alguns anos, a situação lá na Paraíba ficou muito tensa. Né? Isso hoje, adulto, né, que eu sei. Eu só sei que na época meu pai juntou aquele monte de filho que ele tinha, né? Nós éramos em 4 na época, juntou filho, mulher, botou um monte de trem numa mala e jogamos, fomos no ônibus. Nós viajamos 3 dias da Paraíba até chegar ao Rio de Janeiro. Aí já tinha um tio meu, né, que é irmão do meu pai, que já tinha um lote, uma casa, fez uma meia água lá, que hoje eu sei o que é meia água, e jogou aquele monte de gente lá, aquele monte de Paraíba, de cabeça chata, porque era assim que nos chamavam. Hoje é chamado de bullying, né? Naquela época a gente não chamava bullying. Foi aí que eu fui para a escola. Eu já tinha 11 anos, eu não sabia ler um A. Né? Eu estava até conversando com a Divani.
que uma vez, né, um menino grande, né, eu ainda falei assim, eu quero ser escritor, eu quero escrever livro. Aí o rapaz, na época, né, falou assim, você é doido, rapaz, além de ser Paraíba, cabeça chata, não sabe ler, quer escrever nada. Fiquei triste, guardei aquilo comigo, né. Foi aí, gente, que eu aprendi a ler, certo? Então eu aprendi a ler tardiamente. Eu não tinha mais condição de acompanhar os demais. Aí eu aprendi a ler, fiz o primeiro, não sei como é que era antes do ginásio, antes não sei de quê, porque esses trem mudou tanto, né, que a gente não sabe. Eu falo muito trem, mas eu não sou mineiro, não. Aí eu aprendi a ler, depois eu tive que parar de trabalhar, de estudar para trabalhar. Que meu pai, na época, sofreu um acidente, né, ele trabalhava em obra, então ele caiu do 9º andar e veio quebrando todos os andames que tinha. E ele caiu embaixo, dentro da macieira. Então ele quebrou pernas, costelas, ele quebrou tudo. E naquela época nós pagávamos aluguel. Nós tínhamos já 4, nós já éramos em 5. Eu tinha um irmão pequeno, é o Fernando. Aí meu pai parou de trabalhar, naquela época auxílio do INSS demorava, né? Aí demorou a pagar o aluguel, mas o homem não botou a gente para a rua, cortaram nossa luz, cortaram tudo, eu tive que parar de estudar para trabalhar. Então meu primeiro emprego foi servente de obra, que hoje fala auxiliar de obra. Então eu, como auxiliar de obra naquela época, com 14 para 15, 16 anos, eu não tinha como estudar. Então eu tive que parar novamente de estudar e guardar meu sonho na gaveta. Meses depois, meu pai se recuperou, mas aí já estava na época de ir para o exército. Aí eu parei de ser servente pedreiro, servia o exército brasileiro no 3º Batalhão de Infantaria lá em São Gonçalo. Depois de São Gonçalo, eu já não tinha mais nem ideia mais como que eu ia fazer para estudar. Foi aí que eu terminei o primário, né? Na época se falava, era o primário. Então eu terminei o primário. Aí mudei de São Gonçalo para Vitória, que é onde estou até hoje. Aí foi aqui com mais de 40, aí casei, né, meus filhos nasceram, batalhei. Foi aí que eu fui fazer o ensino médio. O senhor não fez admissão ao ginásio primeiro? Não, porque naquela época eu tive que parar para trabalhar. Aí foi aí que eu fiz o ensino médio, mas eu já tinha mais de 40 anos. E o sonho permanecia dentro de mim. Fui fazer cursinho de pré-vestibular. O meu apelido era Sassá no Tema. Podem rir mesmo, porque eu ria mesmo. Porque Tinha novela lá. eu já estava calvo, eu já tinha 40 anos, 40 e poucos anos. Aí foi aí que eu fui fazer o meu primeiro vestibular. Mas aí eu não passei nem perto, né, gente? Porque eu não tinha base. Eu não tinha base, né? Um menino que foi alfabetizado aos 12 anos não tinha base para enfrentar o vestibular da UFES. Mas eu não desisti. Fui de novo. Passei na primeira fase, fui para a segunda. Aí acabou, não passei mais. Aí tive que trabalhar. Voltei o sonho de ser escritor. Falei tudo isso para chegar até Miragem do Coração. Muito lindo. Que ele foi escrito. Muito obrigado, gente. Miragem do Coração hoje é meu 3º livro. Mas na realidade, Miragem do Coração foi o primeiro. Porque enquanto eu sonhava, eu escrevia. Eu sonhava e escrevia. E o livro sumia através dos anos, né? A vida da gente vai levando a gente para lá e para cá. E eu reescrevia e reescrevi e fui reescrevendo. Aí aconteceu de eu publicar Reencontrando a Felicidade. Foi meu primeiro livro e que era a minha felicidade. Era meu sonho, né, de se tornar escritor. No ano 2000, eu publiquei Resgatando Sonhos, que foi o 2º livro. E agora veio o primeiro livro, como diz na Bíblia, né? Os últimos serão os primeiros, né? Aí, só que quando eu terminei, que eu tive que atualizá-lo, né, com a nossa realidade, quando chegou na hora, a gente não podia registrá-lo, né, por simplesmente mulher, porque já tem um outro livro com esse nome. Aí começamos a batalha, o meu irmão, minha filha, minha diagramadora, e todo mundo pensando num título para ele. Até que surgiu Miragem do Coração. Aí eu voltei pro livro de novo, né? Reler, até encontrar um espaço nele que eu colocasse o título dele. Faltou a capa.
todo mundo dava uma ideia, falava, mas não assim, não era isso que eu queria, sabe? Não era a capa que eu queria. Então, eu sonhei. Eu lembro que um dia eu desliguei o computador e fiquei pensando na capa, a capa. Eu só pensava isso. Aí eu fiz algumas coisas lá, na época eu fumava, fui pro quintal, fumei, depois fui dormir. Eu sonhei com uma plantação de copos de leite. Eu não sabia o que significava essa flor. No outro dia eu fui pro nosso papai Google, né? Que ele mostra tudo pra gente. Aí eu fui descobrir o significado de copo de leite. E está aqui, Miragem do Coração, tá? Será lançado quarta-feira, dia 21, a partir das 18h30, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa. Todos estão convidados. E agora eu quero finalizar a minha fala agradecendo ao Clério Borges e a todos vocês pela acolhida, porque eu participei do primeiro sábado cult, foi? É Adriana, né? Então participei do primeiro sábado cult, fiz uma entrevista com o Clério, né? No celular dele, e ele me convidou a participar da academia, né? Aí veio o edital, né, Vasco? Veio o edital e eu, né, não sei muito mexer na internet. Eu até falei com o Irineu Cruzeiro, falei, Irineu, não vai ser dessa vez, porque minha filha não tem tempo de fazer a inscrição, porque eu não sei enviar documentos, eu não sei enviar fotos por e-mail, eu não consigo. Aí o Irineu, né, que todo mundo sabe quem é, nós não nos conhecíamos, somente nós éramos amigos virtuais. Ele prontamente se ofereceu para fazer a minha inscrição. Eu enviava para ele os dados através do WhatsApp, os documentos, e ele foi fazendo a minha inscrição, e aqui eu estou. Né? E aqui eu estou, né? Eu agradeço a todos vocês pela acolhida, pelo carinho que vocês me receberam. Dona Magnólia, conhecida Dona Magnólia no terminal de Laranjeira, né, Dona Magnólia? Foi quando nós fomos na costureira para fazer o fardão, né? Então me apaixonei por essa mulher, né? Olha só, me apaixonei pela pessoa que ela é, né? Então é isso, gente. Então é somente agradecer mesmo. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado e parabéns mais uma vez pro Clério. Quem é o próximo? Dona Magnólia vai falar? Não vai não, tá com medo. Quem é agora? É o Vasco. Bora, Vasco. Hoje você vai vencer. Não, deixa o Vasco, tem que botar na cabeça. O Vasco é o secretário. Você vai e fala com Cacá. Depois de uns meses pra cá. Cacá também foi agraciado. Ele falou em escola, né? E as escolas antigas tinham uma coisa que a gente está vendo pouco hoje, incentivar o aluno a participar. Né? Então as escolas, teve gente que uma vez o professor Luiz do casamento, Luiz de Paz do casamento na roça, né? Então tinha aqueles versinhos, né? E a gente decorava aquilo aí. Então essa coisa de decorar, eu me lembro que, por exemplo, a mamãe fala os versos tudo de cabeça. Eu não preciso de ler o papel. Eu não sei mais nem o que eu comi daqui a 10 minutos antes. Então é difícil de. Quem não exercita, quem não exercita. Né? E, por exemplo, Cleusa canta de cabeça também, música, de pano, aquela música, aquela coisa do fotógrafo, né? Essa fotografia não é minha, as coisas. Então a pessoa, por quê? Porque as escolas antigamente incentivavam, então nós temos que incentivar. A escola também tem outro fato interessante, né, com relação à poesia. Quando ele falou da época da menina de escola, né? Aí eu estudava lá nos Marins, inclusive o Clério estudou também, e toda tarde tinha os caras que ficavam de castigo, né? E você ficava no meio. Então o cara, ele tinha um irmão lá que ele botava lá, amigos, aí botava a lista dos caras que sempre ficavam, né? E eu do meio. Aí ele tinha as colunas assim no corredor e botava a turma toda de frente para a parede e falava assim, olha, decorar a poesia. Aí abria o livro, dava um para cada um. E quando ele ia lá tomar um café, quando ele voltava, a gente tinha que ter a poesia decorada para falar para ele. Aí toda vez, né, o dia a gente acabou descobrindo qual o livro
quem gostava mais do tipo de poesia e acabou decorando algumas, né? Aí chegava lá, e aí, você já decorou? Ele falava gozando da gente, porque ele estava no castigo. Não, eu já decorei sim, então vem cá, dá uma poesia aqui. Não, você decorou tão rápido demais, né? Você dava a poesia para ele, ia lá depois, dava um beliscão na gente, assim, daquele de torcer. Ah, você decorou nessa jornada? Tá. Marista, isso? O Marista? É, o Marista. Então, tinha uns caras que eram assim, né? E mais tarde, assim, em escola de segundo grau, né? A gente tinha contado com a poesia assim, os caras tinham aquelas poesias de sacanagem, né? A gente fala sacanagem hoje, né? Então, só que não podia escrever e tudo, né? E alguns iam lá nos banheiros públicos, né? Para colher aquelas coisas misturadas que o pessoal escrevia ali, um monte de verso, tudo nessa base. Era naquela época eu não podia, né? O troço era mais fechado, né? E tinha coisa que era ofensiva. E a gente fazendo. Eu comecei a trabalhar, eu trabalhava aqui em Cavalo de Rio Doce, em Porto Tubarão, a parte elétrica, e a gente nunca tinha tempo para. O serviço era pesado, puxado e tudo. Então eu tinha um sonho também, né? Escrever. Um dia eu vou escrever. Aí esse dia era quando aposentasse, né? E aí eu tinha um cadernetinho, botar aqui, e quando eu fui lá na frente, depois recuperar aquilo ali, tinha umas coisas que não dava nem para ler lá direito, então apagadinho que já estava, né? E comecei a passar por bloco de papel, depois daquelas máquinas de escrever naquela antiga, né? E fui fazendo. Aí quando chegou, já bem recente, em 2012, falei, eu vou escrever. Porque se escrever hoje, todo mundo que editou livro, você viu que é caro, né? E sendo incentivo aí é difícil você passar uma lei de incentivo, e aquilo tem que fazer um projeto, aí tem que achar alguém forte lá para ajudar, né? Aquelas coisas que o brasileiro conhece bem, né? Aí eu fui lá, peguei os poemas sobre que eu tinha feito sobre minha terra, o Chico, né? Aquele outro Espírito Santo. Aí fiz o livro Loucuras da Razão. Um monte de poema de cada um sobre um ponto ou alguma coisa que aconteceu. Aí esse livro acabou gerando outro, né? Porque eu tinha escrito assim, em verso e prosa, aí o cara quando leu, olhou assim, mas cadê as prosas aqui? Realmente tinha mais dessa. A prosa era a apresentação e mais uma ou duas coisas. Aí ele falou assim, olha, se uma pessoa ler esse poema aqui, não vai saber do que você está falando. Eu falei, é mole para mim. Fiz outro livro. Aí eu contando o que originou cada poema daqui. Fiz isso aí, e depois a gente veio fazendo outros, né? Pagando o olho da cara e gastando o que não tem para poder conseguir. A vida do escritor aqui não é fácil não. O cara, você faz porque você tem vontade, porque não é fácil não. Os empecilhos são muitos. Mas aí depois eu entrei na academia. Academia, inclusive, uma das coisas que nós temos incentivado é o pessoal produzir, né? Estou cansado de falar para o pessoal, olha, o acadêmico ele é imortal, porque essa imortalidade ela está nas obras. Aquilo que o cara publica, né? Aquilo que ele produz de cultural, de tudo, aquilo ali que imortaliza. Então, nós temos incentivado. E nós mesmo temos escrito. E, por exemplo, eu gosto muito de livro histórico e de poesia. Às vezes eu misturo as duas, né? Faço as duas coisas no mesmo livro, né? E complementando as pesquisas, né? Porque história você tem que pesquisar muito. A gente faz visita técnica também. Essas visitas técnicas nós temos colecionado algumas histórias interessantes. Nós fomos aqui em Carapina, perto da igreja de São João,
E tinha um movimento ali e nós acabamos invadindo a invasão, né? Uma invasão de gente lá de Seité, não sei mais quem, e mais o pessoal da prefeitura contra eles. E nós acabamos invadindo a invasão. Chegou lá, tinha no mínimo uma dúzia de cachorros, assim. Cada rico sentado aí. E nós não conseguimos nem saltar, porque a cachorrada veio atrás e rodeou o carro ali e foi até difícil sair. Quer dizer, aí nós fomos ali na igreja, no casarão, rodamos ali próximo. Outra vez nós fomos no Rio. Aí fomos conhecer lá a primeira aldeia do Araribóia fundou lá, São Lourenço. E eu, daqui de Vitória, tentava pesquisar, o pessoal, eu sentia que o pessoal não gostava de falar sobre aquilo ali. Falei, deve ter alguma coisa errada ali, pô. E todo mundo sai fora, desconversa, não quer falar sobre isso. Deve ter alguma coisa errada. Aí apareceu a oportunidade, nós íamos fazer um evento no Rio, fomos na Biblioteca Nacional também pesquisar, resolvemos lá, fomos lá em São Lourenço. Aí chegamos lá em Niterói, né, que São Lourenço é a primeira aldeia onde a cidade de Niterói nasceu. Aí quando chegamos lá, não achava ninguém que queria ir, e eu falei, pô, tem uma coisa aqui que... Mas vamos lá na Secretaria de Cultura lá, Turismo de Cultura. Aí eu falei, contei a história para a mulher lá, ela falou, não, rapaz, aqui... Eu falei, o que tem a ver ali? Ela falou, o problema aqui é que ele dá para a comunidade. Aí eles não gostam de falar que é favela, né? Falar que favela o cara acha um pejorativo, então eles gostam de falar que é comunidade. E aí tem aquela ideia, pessoal, é perigoso, e ele não gosta, e traficante, tem esse pessoal que gosta de confusão. Aí a mulher falou, não, mas se você chegar lá e na praça lá, deu uma dica, conversa com o olheiro lá e tudo, nós acabamos indo lá. Foi difícil arranjar um taxista. Aí quem falava, onde é que você vai? Eu falei, vou lá e se conversa. Ah, não, lá eu não vou não. Aí até chegamos um cara que não tinha ganho a corrida ainda e estava doido para ganhar o dinheiro dele e pagando bem, o cara foi olhar. Seu copo, Márcio. Ele foi até bem recebido, ele podia olhar a casa dele lá. Mas quer dizer, a gente começa a colecionar história, né? Aí, Clara, para ficar... Outra vez nós fomos lá no pré-congresso, em Santa Teresa. Fica chapado. Aí o cara entrou lá na Câmara, pediu licença para ir lá no púlpito, lá, fazer o discurso dele, conversar. Aí o cara começou, falou uns 2 versículos sobre a Bíblia, falou mais... Daqui a pouco o cara chegou, apontou para o cara, assim, aquele verme ali... Pronto. E o cara tinha 2 jagunços dele, um de cada lado, né? Aquela capa de vigia até embaixo, eu falei assim, esse cara tá armado. E lá no meio, né? Jagunço não, um soldado. É. Aí eu tava um de um lado, o outro do outro, o cara na frente e nós sentados no meio. Não, se der um tiroteio, nós estamos na linha de tiro, qualquer direção que atira, a gente... Aí eu falei assim, vamos embora que o troço vai esquentar. E o cara, não, tem que filmar esse troço aqui, isso aqui é história, eu vou filmar. Aí ligou a câmera e começou a fazer o vídeo. E eu falei, abaixei isso, eu falei, se der tiroteio aqui, vou sair engatinhando para algum lugar aí. Vamos divulgar o congresso lá em Santa Teresa. E tem essas coisas, né? Então, lá em Anchieta aconteceu outro interessante. Tudo errado. Né? Aí a gente ia fazer um congresso e o teto da escola desabou, a Defesa Civil tocou o pessoal de lá e eles foram para o centro cultural, onde a gente ia fazer o evento lá, e o pessoal puxou e não falou nada com a gente. Então, Bubaque, obrigado. Na última hora... Pessoal, o Bubaque tá indo, hein? Tchau, você, tchau, Bubaque. Valeu. Na última hora, conversamos lá com o vereador que amigo da gente e conseguimos um auditório da prefeitura e tivemos que costurar aquele troço todinho outra vez para poder conseguir fazer coisa lá. E eu tinha conversado também com o pessoal da igreja lá para fazer a missa em trova, né? Fazer a missa em trova e eu acabei errando o negócio do ofício lá, eu chamei o padre de freio, não sei porque que ele não gostou,
E criou aquela quizumba, o cara não quis atender. Ele disse que já tinha marcado a igreja dele com um evento de motoqueiro, que vinha lá de Cachoeira, não dava. Aí nós convidamos um pastor. Aí eu falei, vou fazer um ecumênico aqui, né? O pastor ali, e o Cléber fez a parte de padre, ele já vestiu até a batina já lá. Filho, hein? Aí Magnólia que arrumou o pão, hein? Pois é. Aí foi a ceia. Ah, joga aquele pão lá para a travessa e o vinho, não tinha vinho, fizeram arranjar o suco de uva e vão fazer. E arranjou o pastor. E aí aconteceu outro caso estranho também, né? Eu ia cantar o credo, né? Em latim, em gregoriano, né? Eu ia cantar o credo. Aí quando nós fomos cantar isso aí, a Magnólia saiu antes, me deixou na mão, Dolores também arranjou outra coisa, me deixou na mão, e eu fui lá para cantar sozinho, fazer o credo na capela lá. Aí quando eu comecei a cantar, né, e cantando, aí quando chegou naquela parte que fala da igreja católica, santa, católica e apostólica, eu olhei para o lado, tinha um pastor, eu falei, isso nossa, o cara pode pensar que é uma provocação, né? E eu não podia pisar na bola com o cara, porque foi o único cara que me atendeu, né? Ele foi lá, e com boa vontade, ele foi lá atender. Aí eu dei aquela mascada no meio, e agora o que eu faço? Aí o Cléber, então, passa por cima. Aí eu continuei o Cléber lá, e acabou, finalizou o negócio. Mas foi interessante, né? Eu acho que foi o primeiro comento que nós fizemos, né? Eu acho que o Magnólia ficou assim, não, mas a tradição e esse negócio de culto é comento, não pode, tem que ser a missa, porque tem a tradição. Olha, infelizmente não tem. Batizando. Fizemos na raça, Santa Maria vai ser culto. Santa Maria vai ser culto dentro da igreja católica. Ah, Santa Maria vai ser, porque a maioria lá é luterana, né? Então a gente Vai ser dentro da igreja católica lá. Então tem muita coisa. Nós fizemos outra coisa interessante, nós fizemos lá em Anchieta, o concurso Morinho de Arroz. Ou seja, pegar a culinária no lugar e colocar lá. Nós passamos a forma, passamos o jeito de fazer, os ingredientes ninguém acertou. Eles acharam que tinha um fundo do gato, alguma coisa no meio que ninguém passou. Mas não tinha nada, porque não acertaram mesmo. Mas fizemos também. São as histórias, né? Já estou colecionando histórias aqui, né? Então quem que vai pegar mais de mim? Eu ia estar cansado já, chega. Aqui, ó, Araquém então, vem Araquém, você então. Araquém aqui, a voz do Rio de Janeiro. Rapaz, Araquém, ele aparece de repente, ele não avisa que vem não, né? Dizendo que mandou pro Vasco, mas Vasco não viu não. Hein? Ele veio do Rio de Janeiro. Já veio para o evento aqui, já veio para o aniversário. Ontem ele estava lá no interior do Rio de Janeiro, né? E veio para cá. Agora com vocês, Araquém, de Magé, Rio de Janeiro, diretamente para o Espírito Santo. Já vai mudar para cá e já vai ser sócio efetivo da academia, porque ele vem em tudo que a gente faz. Boa tarde. Acredito até que o Espírito Santo está sendo o quintal da minha casa. Isso. Estive ontem em Barba Grande, participei lá do lançamento da antologia e estive com a Cacá, ela tomou posse e participante também da antologia também. Mandou um abraço para você, Clério. Tá? Sim, Cacá. Rita de Cássia Ramos. Correto, eu não recordo o nome dela. É isso mesmo. Rita de Cássia. E sexta-feira próxima eu vou tomar posse na OMDBH, Organização Mundial da Defesa dos Direitos Humanos. E Araquém.
Dizer também que eu sou sobrevivente e ex-combatente da pior e mais cruenta guerra urbana e social do mundo, chamada Rio de Janeiro. Eu vou dizer aqui uma poesia de minha autoria, intitulada Paz, Paz, Paz. Conduzido pelo instinto animal, o ser humano impetuoso e insano torna o mundo ínfimo, infernal, violento, degradante e desumano. Cultiva a desdita, a incipiência, a tristeza, o medo e o tormento, despreza a própria existência em seu ego desprezível e nojento. Não sente a meiguice das crianças, pelo seu modo rude e tenaz. Não deixa florescer a esperança, valorizar a vida é buscar a paz. Realizar esses sonhos sem artifícios, fazer desse momento sereno e vivaz, num paraíso de cândidos lírios, viver a essência do amor e da paz. Quando hasteada alva bandeira, cesse as brigas entre nações. Que a pomba branca voe altaneira, sem ser incomodada pelos gaviões. Que a divindade por inteira emane a paz em nossos corações. E teremos uma humanidade ordeira, sem ouvir o rugir dos canhões. Obrigado. Vai. O Araquém é sobrevivente. Sobrevivente. Ele ia tirar plantão lá em cima do morro. Aí estava lá no plantão direitinho assim, pensando, ó, daqui a pouco vai terminar meu expediente, vou embora para casa. Aí os caras batiam e faziam assim, ó, não sai agora não que nós vamos lá para cima trocar tiro com o pessoal. A gente tinha que ficar quietinho lá, porque era aquele monte de bandido. Conta pra gente essa história. O pior que eu... Sobrevivente mesmo. Eu trabalhei no morro da Caixa d'Água, na Penha, bairro da Penha. Faz parte do Complexo do Alemão. Vocês sabem onde é, né? Complexo do Alemão. Então, existiam dois traficantes lá, Cavalo e Espora. Cavalo e Espora. Eles fizeram um bunker debaixo de uma quadra. Eles mandaram construir uma quadra e eles tinham um bunker ali debaixo. E ali eles tinham uma visão completa do bairro. Né? Quer dizer, foi tomado esse bunker e ali fizeram um PPC. Traduz. Um posto de policiamento, né? Comunitário. Onde ficava a polícia militar. Isso, quatro homens. Quatro homens. Né? Aí o que ocorre? Na época, o prefeito César Maia, com o negócio de favela bairro, começou a remodelar a favela. E criou lá um monte de passarela, um monte de escadaria, aquela coisa toda. E tinha que ficar debaixo daquela quadra ali e não podia sair dali para nada. Aí chegava de madrugada, passava o chamado bonde, que era mais de 70 traficantes, armados de fuzis, passavam com a arma apontada para dentro e dizia para a gente assim, ó, fica quietinho aí que a gente não queria nada com vocês não. E passavam, subiam o morro, desciam e acabou. E você, impotente, não podia fazer nada. Essa era a realidade. Por isso é um sobrevivente hoje, né? Agora, eu posso contar o primeiro contato que eu tive com o Clério? Conta aí, peraí. Vamos refazer aqui